processos, né? Mas é isso que eu acho legal da humanidade, cara. Você faz... Eu tô no 450, sei lá, vocês fizeram 500 e tantos, né? Cara, é uma coisa que eu aprendi fazendo podcast, cada pessoa, ser humano, tem uma guerra pessoal, uma luta pessoal, tá passando por batalha, que você pode achar uma bosta. Alguém pode olhar e falar, o Monark, puta, o que ele sofreu não é nada perto da minha mãe que passou por câncer. Ok. Nossa, eu concordo. Não, mas não é nem concordar. Isso não desmerece a luta que o Monark passou e de depressão, de colocarem para baixo, de repente, você pode até falar sobre isso, pensar em se matar ou não. Assim, as pessoas desmerecem a luta da outra. Se vem alguém no meu podcast, a própria, assim, refugiado da Ucrânia, cara. Foi um casal lá, um brasileiro e uma ucraniana. Tinha acabado de chegar no Brasil. Eles contando, chorando, que, porra, começou a explodir as bombas lá. Eles tiveram que sair, um filho autista, saíram e não deu para levar o cachorro, porque eles não sabiam nem se conseguir atravessar a fronteira com o filho, que era autista. Gente, nos comentários que é absurdo deixar o cachorro para trás. Você entendeu? Caralho. As pessoas se acham melhores do que as outras. Se fosse eu, não deixava o cachorro. Cara, se fosse você, realmente você aguentaria o tranco de ouvir uma bomba? Pô, no meio do papo da gente tem um trovão lá perto de casa, os caras deram uma assustada, cara. Sim. Aquele barulho de bomba vai ficar o resto da vida deles na cabeça deles, cara. Deve Aquele ser terror. demais, cara, ele isso. contando ele na fronteira, aquele bolo de gente, sabe, cara? Parecendo Guerra Mundial Z, eles com um filho autista tendo um ataque lá. Porque, E eles só porra, conseguiram assim? por causa disso. Porque o guarda ficou tão desesperado como o filho dele tava agindo que... Não, vem vocês aqui. Que ele falou, cara, a sorte foi isso, porque senão eles não iam passar, É porque cara. ele não quer que o filho acaba contaminando a moral da galera que já tá passando por uma merda. Tinha gente lá 4 dias esperando pra Tá atravessar. maluco. Então, assim, as pessoas vão lá no comentário e tem essa maldade de falar assim, absurdo eles deixarem o cachorro pra trás. O cara. cachorro tá lá vivendo de boa, comendo Não, sei lá o quê. O sogro dele depois foi no outro dia buscar o cachorro. porra. Que continua lá Sim. na Ucrânia, entendeu? Mas é isso que eu tô falando, as pessoas acham que a dor do outro sempre é menor do que a dor que eu tô passando. Ah, você reclama disso, mas e eu? Cara, não tem, cara. Uma coisa que eu aprendi lá no podcast é assim, as ações das pessoas têm a ver com o background dela, com as dores que estão passando, e não dá pra você avaliar, cara. Não dá pra você falar, ele é errado ou é certo. Não existe isso. Isso existe num filme. Agora você pega a vida inteira e fala, o cara errou. Errou aqui, acertou ali. A própria Ilana, que ela é uma escritora que escreveu sobre o serial killer e tudo, né? Fez os livros lá, fez a série da von Richthofen. Ela fala, cara, é um momento... O assassino, você pode analisar no momento que ele comete aquilo. Mas o assassino não é só Aquele momento, aquele né? momento. Quando eu vou escrever sobre esse cara, eu tenho que ver a vida dele inteira. Porque se eu pego só aquele negócio, eu não tenho nem estômago para escrever. Porque eu já venho com uma predisposição a julgar ele como a pior pessoa do mundo. Eu tenho que me afastar. Não é que ela tá passando pano pro assassinato. Ela só tem que ver o ser humano desde que ele nasceu até depois, entendeu? Não dá para você resumir o Monark por aquela fala. Aquilo é um Monark. O Monark é o cara que fez o canal, é o cara que ajudou tanta gente, é o não sei o quê, e é aquele cara também. Não é pra pagar também. Sim. É aquele cara também, que naquele dia falou aquela merda, não sei o quê. Ele é tudo isso, cara. Sim. E as pessoas não, elas querem reduzir a uma coisa só. A um tweet, a uma frase, a uma coisa, entendeu? Se você me der 4 horas e toneladas de álcool, é muito provável que eu fale mais merda. entendeu? Exato, Inclusive exato. é por isso que eu coloquei um ban de ficar bêbado aqui. né? Então, eu acho... Isso é uma coisa que eu ia falar com você e, infelizmente, não deu tempo, cara. Eu tava vendo os últimos flows e tava vendo que, realmente... acho que eu falei quando vocês foram lá, né? Acho que o do Rodrigo Silva, você tava também meio bêbado, bêbado, eu né? e tal. Eu falei, cara... puta, evita beber porque às vezes você perde o timing. É o timing Timing mesmo. da realidade, né? Da realidade. Sim. Às vezes você podia esperar um pouco mais ou falar uma coisa que pareceu agressivo, mas no seu coração não é nada agressivo, mas a forma que você falou. Então, assim, Sim. eu acho que... Eu também bebo, às vezes, no podcast, mas tem que ser mais como uma comemoração. Claro. Tá com um amigo, porra, vamos beber... Pô, o do Cossielo, que foram 8 horas, a gente ficou bebendo lá, nem lembro o que a gente falou, mas aí é um evento, entendeu? Sim. Agora, vai um político, aí você não pode beber, entendeu? Vai falar sobre coisa séria. Aí você tem que tomar... Mas é isso. Você acabou aprendendo com isso. De um jeito Isso que é bem legal. doloroso, né? Doloroso, do mais doloroso possível. Sim. Mas isso, eu sei que você não é entrevistado aqui, mas eu queria que você falasse, cara, o que passou pela sua cabeça dessas... Quanto tempo? Uns 2 meses. 2 meses, cara. Desde da porrada até agora, cara.
Cara, no dia da porrada foi apocalipse, né? Eu acordei com a primeira notícia. Me acordaram, na verdade, né? Que foi à noite, tá de madrugada. Sim. E aí me acordaram e falaram, ó, vem aqui pro Flow que o mundo tá caindo, né? E aí eu já acordei e já tive que tomar uma decisão, você vai ter que sair. Mas voltando antes, quando terminou o programa, a galera falou, puta, fudeu ou não? Cara, pior que não. Não? Não, todo mundo que tava ali entendeu que eu não tava Entendi. defendendo nenhuma ideologia desse tipo. Eu não tava defendendo essa merda. Eu não quero que os caras se proliferem. Eu quero Entendi. que eles acabem. Então só ecoou pra vocês no dia seguinte, não foi na hora. Porque pegou o corte e aí naquele Espalhou. corte espalhou. E não sei tanto que a Tabata e o Kim, que estavam lá, tiraram foto, sorrindo e tal. Não verdade. era uma parada que tipo, porra... Climão, né? Ele defendeu essa parada, tá Entendi, ligado? Não entendi. foi essa percepção de quem assistiu tudo, entendeu? Entendi. E aí, mas só que no dia seguinte o mundo tinha acabado. O mundo tinha acabado completamente. Todos os patrocinadores ligando incessantemente. No dia seguinte já. Exato. E pedindo pra tirar o patrocínio. E a gente lá sentado falando, porra, o Flow vai acabar. A gente vai ter que... Não tem... O que a gente faz? O que a gente faz? E aí, como era muito voltado a mim, o ódio, surgiu a ideia de, mano, vamos... O Monark sai, né? Eu tinha sugerido isso antes, inclusive. Quando deu Antes de acontecer isso? quando deu aquela polêmica do iFood. Lembro. Por causa daquela minha pergunta. Pergunta Eu fiz no uma pergunta Twitter. para um advogado, porra. Entendi. Sobre a lei. Lembro. Eu não quis dizer nada com aquilo. Eu tava perguntando para que ele me dissesse se era ou não. E aquela pergunta gerou um cancelamento gigantesco. Aí você já imaginou que era questão de tempo, que qualquer coisa poderia acontecer e... Eu falei, ó, cara, se eu sou uma pedra no caminho do Flow, se eu sou o cara que vai destruir tudo isso que a gente construiu, né? Por mais que não seja intencional, entendeu? E por mais que não seja justificável toda a comoção social em volta disso, se eu sou uma pessoa que está impedindo esse sonho de continuar, eu estou disposto a sair. Eu não sou egoísta ao ponto de falar, não, isso aqui fui eu que construí, vou bater o pé, nós vamos pra vala junto. Eu não estava disposto a impor esse tipo de caminho pro Igor, Gian ou para todo mundo que trabalha lá. Eu deixei claro, ó, existe a opção de eu sair fora. É que já não era mais uma decisão só sua e do Igor, né? Porque Também. o negócio virou um negócio tão grande. Se fosse só o Flow, cara, seria diferente, eu acho. Não seria só o Flow. A gente tancaria. Só o Flow, não tem nem mais nenhum. Vocês não aguentariam ficar um ano trabalhando sem, foda-se, sem patrocínio, sem nada, licença. Estamos fazendo pelo barato de fazer. Sim, eu aguentaria de boa. A questão é que não era isso. A questão é que tinha 80 famílias que dependiam daquele trabalho. E eu não vou pôr essas pessoas em risco propositalmente quando eu tenho uma escolha, né? Porque quando eu falei o que eu falei, eu não estava defendendo porra nenhuma que eu acho odioso. Não era isso que eu estava defendendo. As pessoas interpretaram dessa forma. Entendi. Mas eu não estava. Eu estava defendendo liberdade de expressão. Claro. Eu estava defendendo a visão de liberdade de expressão, que é a primeira emenda dos Estados Unidos. Lá é assim que funciona. Entendeu? E eu acho interessante. Não porque pessoas odiosas têm voz, mas porque isso protege as pessoas que lá moram da perseguição política e do Estado. Essa é a questão central dessa ideia. Não é que eu gosto que pessoas imbecis tenham voz. Muito pelo contrário. É porque calar pessoas imbecis vai fazer com que o Estado tenha o poder de calar todo mundo. E essa é a questão, entendeu? Mas da forma com que eu defendi, por ter sido irresponsável, de estar bêbado pra caralho... Sei lá, 3, 4 horas de papo, Sim. cansaço. Isso, do jeito que eu conduzi as coisas lá, eu abri uma brecha para as pessoas atacarem o Flow. Não, foi uma brecha absurda. Que tinha muita gente esperando isso já, você sabe disso. Né? Sim. O fato de o Kim estar lá também ajudou isso, eu acho. Com certeza. Que juntou também essa coisa do ódio em relação ao Kim e gente querendo... Eu acho que foi uma junção de várias coisas, assim. E eu na hora aceitei. Falei assim, ó, cara, ó, eu tô disposto a sair fora. Se vocês acham que isso vai ajudar e vai ajudar a manter a coisa toda viva, cara, eu não vou ser egoísta ao ponto de sacrificar isso tudo por mim. Não, mas a pergunta nem foi isso. A pergunta é como conviver das pessoas te chamando de uma coisa que você sabe que você não é, cara. Isso deve ser uma sensação de injustiça de falar, cara, tipo, tem amigo meu falando isso, o cara me conhece, entendeu? Sabe? Eu não me importo se a dona Rosa, que não me conhece, falar isso ou pensar isso, porque ela não faz ideia de quem eu seja. Ela tá indo na galera.
Agora, e as pessoas que me conhecem, cara? Isso dói profundamente. Então, isso cara, destrói uma pessoa. Isso é essa parte que eu não sei como você conseguiu aguentar, cara. Cara, eu confesso que eu questionei muito a vida durante esse tempo. É. Eu questionei se fazia sentido. Eu nunca pensei em me matar, tá ligado? Mas eu falei, será que eu segui a minha vida acreditando que eu tava num lugar, mas na verdade eu tô em outro? Como assim? Será que eu segui? Eu acredito no bem, tá ligado? Também. Eu acredito na verdade e eu acredito que ela a sempre... gente tentar melhorar como ser humano, ir pra um lugar legal. E ela sempre prevalece, eu acredito nisso. E eu agi na minha vida dessa forma. Eu falei assim, ó, não importa o que eu falo. Eu sei que a minha essência é boa, pelo menos é o que eu acredito. E eu sei que se eu estiver falando algo da minha essência, eu não tô falando algo mal, entendeu? Pelo menos não é a minha percepção. E aí, quando essa parada toda aconteceu, eu falei, mano, será que na vida não importa se você é bom ou se você não... As suas intenções são positivas, mesmo assim o caminho é sempre uma merda. Entendi o que você tá falando. Será que o caminho da pessoa boa é o caminho errado? Será que é uma ingenuidade de você querer ser bom? Será que, na verdade, o melhor caminho é de ser um covarde, ser mal, ser hipócrita, entendeu? Eu fiquei nessa dúvida. Será que o melhor caminho que eu seguia toda a minha vida de um lado? Mas será que eu tô sendo burro? Será que eu tô sendo ingênuo? Será que, na verdade, o caminho que eu tinha que seguir na minha vida é o caminho da hipocrisia? É o caminho de falar não o que eu penso, não o que eu acredito. Mas o que as pessoas querem ouvir. Exatamente. Eu me questionei, quando aconteceu isso com você também, eu me questionei muito, cara. Fala assim, vale a pena comprar essas brigas? Vale a pena você bater de frente com gente que tá se esperando isso daqui para te derrubar? Porque você levantar uma bandeira de liberdade, você tá levantando uma bandeira não só para você. Para você não importa, entendeu? Eu tenho a liberdade... Não, e se você não quiser liberdade de querer ser hipócrita, você vai ganhar o seu dinheiro do mesmo jeito, ou mais dinheiro. Bem mais, eu acho. Você vai ter muito mais oportunidades, você vai seguir uma vida muito mais bem-sucedida financeiramente. Mas dentro de você vai estar feliz? Esse que é o negócio. Mas eu me questionei também, falei, cara, eu já tinha me afastado do Twitter antes disso acontecer, por N motivos. Falei, cara, não vale a pena, saúde. Eu falei isso quando vocês foram lá, eu falei, cara, se eu fosse vocês, eu sairia também, não levantaria essas discussões do Twitter, porque tem um número pouco de caracteres, porque tinha acontecido aquela coisa sobre aquela pergunta que você fez para o advogado. Então, assim, cara, eu acho que a gente tem que escolher as lutas, cara. Porque... E qual foi a sua conclusão? Minha conclusão é, eu escolho as minhas lutas, como você escolheu sua luta. Sim. Só que a gente tem que estar preparado para essa luta, cara. Sim. E eu não sei se eu estou preparado que nem você conseguiu dar essa volta por cima. Eu claramente não estava preparado para essa luta, porque... Mas você conseguiu, cara. Não, tudo bem, a gente tá aqui, estamos assim, conversando. Não se matou. Sim. Entendeu? Sim. Eu tô falando sério. Sim, sério. Muita gente, eu incluso, falei, cara, será que ele vai aguentar o baque, velho? Entendeu? Muita gente se preocupou. Eu não sei, eu devo ser esquisito. Não, eu claramente sou esquisito. Mas eu nunca me senti desesperado nesse sentido. O meu maior medo de todos, e ainda é até hoje, é o flow. Ah, é? Claro, eu tenho medo que aquilo acabe, cara. Eu dediquei muito tempo da minha vida. Eu me esforcei muito para aquilo acontecesse. E eu não quero que isso acabe, velho. O Flow tem que continuar forte, sem mim, comigo. Foda-se, o Flow ele tem que existir. As bandeiras que ele levantou, os princípios que ele levantou, ele tem que existir, tem que continuar. Aquilo me preocupava. Aí foda-se, eu tenho dinheiro, pô. Eu posso fazer, ter uma vida tranquila se eu quiser. Mas você tá acostumado com baixa e alta também, né? Você já passou isso pela sua vida. Não é a primeira vez, né? Não é. Não, isso eu não me preocupava. Eu sei que você tem essa alta e baixa, você ganha uma grana e tal. É mais a parte emocional mesmo, cara. Você ser chamado de uma coisa que é a coisa mais horrenda e sabe? Acho que não tem nada pior do que ser chamado do que aquilo. Estuprador, né? É o mesmo nível, né? É isso, cara. É ser chamado de uma coisa tão absurda assim, cara. Sim. Mano.